Se você já fez isso daqui, quando você precisava gerenciar alguma parte da sua aplicação, onde algo pode ser exibido ou não, você fez uma coisa com um problema bem grande. Oi, meu nome é Pedro e hoje eu quero falar com você de permissionamento nas aplicações. A primeira coisa que você precisa entender é que isso não está errado. Isso pode ser a maneira que você estrutura, caso você queira ocultar algo para determinado usuário, mas ao longo prazo, se você tiver uma aplicação escalável, isso daqui vai ser um problema gigantesco, principalmente para o desenvolvimento. Vamos imaginar agora que a gente tem uma aplicação que exibe posts criados por usuários e esses posts eles são gerenciáveis. Então a gente consegue fazer a leitura, fazer a edição e fazer a remoção deles do nosso banco ali de posts. Imagina que a gente criou aqui um post de como gerenciar permissões. Eu, sendo o autor, eu tenho total controle do gerenciamento dele. Eu consigo fazer a leitura, fazer a edição, fazer a remoção. Mas se a gente tem um outro usuário que ele não é o criador desse post, mas ele é administrador, faz sentido ele também conseguir gerenciar? A resposta é sim. Então a gente precisa tratar isso como se diferentes níveis de usuário tivessem a mesma capacidade de gestão de conteúdos baseado em algum atributo. E aí é onde a gente entra num carinha chamado RBAC, Role Based Access Control. A gente precisa ter uma nomenclatura aqui definida, tá? O Pedro é um role user. E aí a gente tem, vamos supor que 3 blocos aqui agora. Esse nosso primeiro bloco, ele vai ser usuário, tá bom? Então aqui a gente tem o que a gente pode chamar de role. Aqui a gente vai ter a nossa ação que a gente deseja executar. Eu quero fazer uma ação de leitura. Aqui a gente tem ação referente que a gente vai querer realizar, tá? E essa ação, ela necessita de um recurso para a gente poder aplicar. O meu usuário quer executar uma ação de leitura no recurso chamado posts, tá? Então aqui a gente tem a definição desses 3 carinhas. A gente tem role, ação e recurso. E aí todos esses caras formam role Based Access Control. A gente tem uma estruturinha aqui bem simples para exemplificar esse caso. A gente tem o nosso corpo de usuário, que ele carrega ali um ID, e ele carrega também as roles, beleza? A role aqui eu deixei ela definida como em num, mas se a gente acessar, a gente consegue ver que elas são literalmente valores que representam uma chave específica para aquela role. Eu coloquei até aqui para facilitar, então a gente tem essas 3 roles acessíveis, beleza? E a gente também tem um conjunto de posts. Posts esse que possuem autores referentes à sua criação. Como vocês podem ver, o primeiro post está exibindo para a gente 3 ações possíveis para ser executada. Isso está atrelado principalmente porque a gente tem o que a gente comentou lá no início. A gente tem um conditional render validando se a gente tem essa permissão. No nosso caso, a gente consegue ter a visão da exclusão e da edição do post, dos 2 botões, tá? Porque a gente tem a validação aqui se o autor tiver o mesmo ID do que o nosso usuário. Ou seja, a gente é o autor desse post, tá? A gente consegue perceber aqui que eles casam ali o mesmo ID. Então a gente tem essa igualdade permitindo que a gente visualize os botões. Eu vou colocar um 4 aqui só para diferenciar. E agora a gente não consegue mais ter acesso àquilo dali. Entrando no contexto também das roles, a gente consegue fazer uma mudança. Eu vou considerar que agora o meu usuário é admin. E o que é que vai acontecer? Todos os posts estão gerenciáveis para o meu usuário. Porque agora eu tenho uma role que permite a gente ter acesso a esse botão. Imagina agora que a gente precisa fazer algumas trocas aqui. Então, o nosso moderador ele não tem mais a permissão de poder editar um post, e sim de fazer a exclusão. Então, imagina se você tem telas, fluxos que a gente precisa fazer esse microgerenciamento de exibição por validação. É por isso que essa estrutura compromete bastante a escalabilidade de um projeto. Para a gente resolver isso, a gente tem um objeto permissions aqui que a gente vai construir aqui do zero, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que gerenciar as permissões de cada usuário baseado na role, ali admin, moderador e usuário, eles precisam ter um conjunto central onde vai abarcar o que cada role pode fazer dentro da nossa aplicação.
Então aqui, no nosso caso, a gente tem o admin podendo fazer a leitura, a criação, a edição e a remoção dos posts, tá? Seguindo, a gente tem o moderador, que pode fazer também quase as mesmas coisas, exceto a edição. E a gente tem o usuário, que ele consegue fazer as mesmas coisas, exceto a exclusão do post, beleza? Então, nesse caso, a gente já tem as nossas ações para cada recurso baseado pela role. Isso é o que definimos como permissão. E para a gente gerenciar o que cada permissão pode fazer, para a gente ter que colocar lá no nosso conditional rendering, a gente pode criar aqui uma funçãozinha bem bacana que vai receber como parâmetro o usuário que está tentando executar aquela ação e a permissão que aquele usuário quer executar. Essa função ela basicamente vai olhar se a permissão que o usuário está pedindo e o usuário em si pode fazer aquilo baseado no nosso conteúdo de permissions, nas permissões que a gente definiu. Então a primeira coisa que a gente consegue fazer é trazer a aplicabilidade daquela função para dentro da nossa verificação de permissão que a gente estava fazendo com o ifs, tá? A gente consegue colocar aquela função hasPermission e a gente passa os atributos para ela, tá? Então, a primeira coisa é o nosso user e a gente tá querendo exibir para o usuário que tem a permissão de edição o botão de editar o post. A nossa ação que a gente precisa é o de update e a gente já tem ali o nosso recurso. A única possibilidade que o nosso usuário pode ter aqui, considerando que user nem moderator tem essa permissão de update na resource post, é que a gente é um admin. E se aqui eu colocar um moderator, por exemplo, o moderator ele não tem ação de edição, tá? Ele só pode ter ação de deletar além da leitura e da criação. O que a gente vai fazer agora é refletir essa nossa estrutura dentro do post de exclusão, que é algo que o moderator também pode fazer. Então, o que a gente fez aqui, agora a gente vai passar para esse mesmo cara. O usuário pode também deletar o post agora para exibir a exclusão. Então, como o moderator tem a ação de deletar no recurso do post, agora foi exibido o botão de exclusão, tá? Se agora, dentro do nosso contexto de permissões, a gente remover a possibilidade do moderador fazer a exclusão, o que aconteceria no caso passado é que a gente teria que passar por todas as nossas verificações, tirando, modificando aquele trecho ali. E agora a gente tem uma estrutura de código bem mais inteligente e otimizada para refletir essas mudanças mais rápido. Então você vê que nesses casos a gente não precisa fazer uma atualização de código no que está sendo renderizado e verificado ali no nosso componente, né? Só com a remoção do conjunto de dados ali que representa as permissões de cada role, ele já reflete isso por completo. Se a gente considerar agora a estrutura que a gente fez e o nosso usuário podendo fazer criação e edição de posts, os dois posts da nossa aplicação está permitindo o usuário fazer edição. Vamos confirmar se ele tem esse acesso para fazer edição. Nota que a gente tem o nosso usuário sendo autor do primeiro post, mas o segundo post não representa um post criado pelo nosso usuário. E ele também é só um usuário, ele não tem poder de editar posts de outra pessoa. Então, é aqui que a gente tem uma limitação do RBAC. E, por isso, a gente entra em um novo conceito chamado ABAC, que é o Attribute Based Access Control. Como a gente focou nesse vídeo em RBAC, logo logo a gente também vai ter a passagem de conhecimento aqui utilizando o conceito do ABAC, beleza? Então, eu agradeço você por ter acompanhado esse conteúdo e até a próxima. Valeu!